Olá! Hoje a gente vai fundo em um assunto que com certeza dá muito o que falar: a Durateston. Vamos entender o que faz dessa substância uma das mais conhecidas e usadas no Brasil, seja para tratamento médico ou para busca de performance. E olha, não é exagero, viu? A Durateston realmente carrega essa fama de ser um dos hormônios mais populares por aqui. E claro, essa popularidade toda acaba trazendo um monte de dúvidas sobre como ela funciona, o que tem na fórmula e quais são os seus efeitos. Para a gente desenrolar essa história, nosso papo vai ter 5 partes. Primeiro, vamos dar uma olhada na história e popularidade dela. Logo depois, a gente decodifica a fórmula, para daí diferenciar os dois principais tipos de uso. A gente também vai explorar como o corpo reage e, por fim, entender o que rola depois que um ciclo de uso acaba. Ok, então vamos começar do começo. Para entender o peso da Durateston, a gente precisa olhar para a longa estrada que ela percorreu no mercado farmacêutico. É literalmente um legado que cabe dentro de uma pequena ampola. A história da produção da Durateston já mostra o quanto ela está enraizada na indústria, né? Tudo começou com a Akzo Nobel, lá na divisão Organon. Depois, passou pelas mãos da Schering, em seguida pela Emis, e hoje em dia quem produz é o laboratório Aspen. Essa trajetória toda só ajudou a consolidar a presença dela no mercado. Agora, a parte mais interessante. Vamos abrir essa caixa preta e decifrar o que realmente tem dentro dessa ampola. Qual é a ciência por trás da fórmula da Durateston? Bom, a peça-chave para entender tudo é o tal do éster. A testosterona que está ali na Durateston não está, digamos, solta. Ela está ligada a uma outra molécula que funciona como um controlador de velocidade, sabe? É esse éster que dita quanto tempo o hormônio vai demorar para ser liberado no corpo e por quanto tempo ele vai agir. E isso nos leva direto para outro conceito fundamental: a meia-vida. Basicamente, é o tempo que o nosso corpo leva para eliminar metade da substância. É a meia-vida que explica por que os efeitos da Durateston duram tanto. E aqui está o pulo do gato da Durateston. Ela não tem só um tipo de testosterona. Ela é um blend, uma mistura de 4 ésteres diferentes. Tem o propionato, que age super rápido, o fenilpropionato e o isocaproato, que são de ação intermediária, e por último, o decanoato, que tem uma ação bem longa. E o que essa mistura genial faz? Ela cria uma fórmula de liberação programada. A ação começa rapidinho, umas 2 horas depois da aplicação. Lá pelo 7º dia, a atividade está no auge e a substância continua ativa no corpo por até uns 15 dias. É um efeito bem prolongado. Certo, agora que a gente já entendeu a química da coisa, vamos para a parte mais crítica, a diferença entre os dois mundos de uso da Durateston. De um lado, a gente tem a terapia médica, do outro, a busca por performance. E acredite, são universos completamente diferentes. Para a gente ter um ponto de partida, um parâmetro, um homem saudável produz naturalmente por volta de 70 miligramas de testosterona por semana. Guarda bem esse número, ele é a nossa referência. Agora, olha para esse outro número. Uma única ampola de 250 miligramas de Durateston, se a gente tirar o peso dos ésteres e considerar só testosterona pura, a gente tem 176 miligramas. A diferença é gritante. E quando a gente coloca um do lado do outro visualmente, o impacto é ainda maior, né? A barra da esquerda são 70 miligramas que o corpo produz naturalmente na semana. A da direita, os 176 miligramas de uma única ampola. A gente está falando de uma dose que é mais de 2,5 vezes a produção natural do corpo. Aqui o contraste fica bem claro. Na TRT, a terapia de reposição, o objetivo é simples: só devolver os níveis ao normal, usando mais ou menos uma ampola a cada 15 dias. Agora, num ciclo para performance, a conversa é outra. O objetivo é chegar em níveis suprafisiológicos, ou seja, muito acima do normal, com doses que podem ser de uma ou até mais ampolas por semana. Então, o que acontece quando esses níveis hormonais vão lá para a estratosfera, muito além do limite natural? Vamos ver agora as reações, digamos, nada bem-vindas do corpo a esse excesso todo. A grande questão é essa: como o corpo lida com tanto hormônio extra circulando? Ele não fica parado, não. O corpo é esperto. Ele ativa mecanismos de defesa para tentar, de alguma forma, colocar a casa em ordem. E a primeira providência que o corpo toma é liberar uma enzima chamada 5-alfa-redutase. O trabalho dela é pegar esse excesso de testosterona e converter em dihidrotestosterona, o famoso DHT, que é um hormônio masculino ainda mais potente.
E esse aumento de DHT geralmente traz junto um pacote de efeitos colaterais que muita gente já conhece. Queda de cabelo para quem já tem essa tendência, pele mais oleosa e acne, e também um aumento notável da irritabilidade. Mas não para por aí. O corpo tem um segundo plano de defesa, outra enzima, a aromatase. A função dessa aqui é diferente. Ela converte a testosterona que está sobrando em estradiol, que é um tipo de estrogênio, um hormônio feminino. Pois é, e o excesso de estradiol também tem suas consequências indesejadas. A mais famosa é a ginecomastia, que é aquele acúmulo de gordura na região peitoral. Mas também pode causar perda de libido e, o mais preocupante a longo prazo, riscos para o coração, como o espessamento das paredes do músculo cardíaco. E quando o ciclo de uso para performance acaba, o que vem depois? Aí a gente entra na fase de recuperação, que é um momento super delicado e crucial para o sistema hormonal. O ponto mais importante para se entender aqui é o seguinte: quando o corpo começa a receber testosterona de fora, ele pensa, opa, se está vindo pronto, para que eu vou ter o trabalho de produzir? E ele simplesmente desliga sua produção natural para economizar energia. A fábrica interna para. É exatamente por isso que existe a terapia pós-ciclo, a famosa TPC. É basicamente um protocolo para reiniciar o sistema. O processo envolve, primeiro, parar de usar o hormônio externo. Depois, usar alguns medicamentos específicos para dar um empurrãozinho e estimular o corpo a voltar a produzir. E, por fim, a parte mais difícil: ter paciência e esperar o eixo hormonal se recuperar, o que pode levar meses. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Pensando em todo esse desequilíbrio e no longo e demorado processo de recuperação, será que o ganho temporário realmente compensa o esforço de recuperação a longo prazo? É uma pergunta que vale a pena ponderar. Obrigada por acompanhar essa análise com a gente.